Olá, hoje é quarta-feira, 30 de junho de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. CPI da pandemia convoca deputado e ex-diretor do Ministério da Saúde acusado de cobrar propina. Vladimir Putin revela que tomou a Sputnik e pede que população se vacine. China erradica a malária depois de 70 anos de combate à doença. A CPI da pandemia aprovou a convocação do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e de Roberto Ferreira Dias, um ex-diretor do Ministério da Saúde. Os dois tiveram seus nomes envolvidos em escândalos de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. Roberto Dias é acusado de ter cobrado propina na negociação para a compra de 400 milhões de doses extras da vacina da AstraZeneca. A denúncia foi feita por Luiz Paulo Dominguete, representante da empresa Davat Medical Supply, que procurou o Ministério da Saúde para a negociação. Segundo a denúncia divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, o então diretor teria proposto acrescentar $1 ao preço de cada dose. Roberto Dias teria sido indicado pelo deputado Ricardo Barros para o cargo de diretor de logística do Ministério da Saúde. O deputado federal se tornou alvo da CPI na semana passada, após ter sido envolvido no escândalo em torno da compra da vacina Covaxin. Roberto Dias depõe perante os senadores na próxima quarta-feira, e no dia seguinte será a vez do deputado Ricardo Barros. As suspeitas de corrupção levaram o Ministério da Saúde a suspender o contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana. A suposta prevaricação no caso Covaxin também é um dos motivos de um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, apresentado nesta quarta-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, finalmente revelou com qual imunizante foi vacinado contra a Covid-19. Ele recebeu as 2 doses da Sputnik. A revelação foi feita durante a transmissão televisiva anual em que o presidente russo responde a perguntas de pessoas de todo o país. Putin foi vacinado em março e em abril, conforme relatos na época do Kremlin. Ele disse ainda que uma de suas filhas também foi vacinada com a Sputnik e que tudo transcorreu normalmente. Putin aproveitou o programa para pedir aos cidadãos russos que também se vacinem contra a Covid-19. O apelo surge em meio a uma lenta campanha de imunização na Rússia. Ele disse que a população não deve confiar em boatos, mas ouvir os especialistas, e afirmou que a propagação da pandemia só pode ser evitada pela vacinação. Putin, no entanto, declarou ser contrário à vacinação obrigatória e também expressou esperança de que a Rússia possa evitar um novo lockdown nacional. O país registrou um recorde de mortes por Covid-19 pelo segundo dia consecutivo, com 669 óbitos nas últimas 24 horas. A China conseguiu erradicar a malária, anunciou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde. A China levou 70 anos para suprimir a doença transmitida por mosquitos e que mata centenas de milhares de pessoas todos os anos. O país mais populoso do mundo registrava 30 milhões de casos anuais de malária na década de 40, mas não registrou um único caso local nos últimos 4 anos. Países que contabilizam 3 anos consecutivos sem transmissão local podem se inscrever para receber a certificação da OMS, que valida o Estatuto de Nação Livre da Malária. A China é o 40º país a obter essa validação. Os últimos foram El Salvador, também em 2021, Argélia e a Argentina em 2019 e Paraguai e Uzbequistão em 2018. A China começou a combater a malária na década de 50. Na década seguinte, lançou um programa científico que culminou na descoberta do principal medicamento contra a doença, a artemisinina, extraída de uma planta. O número de casos caiu para 117 mil no final da década de 90 e as mortes foram reduzidas em 95%. Esforços adicionais realizados em 2003 permitiram reduzir o número para cerca de 5 mil contaminações por ano. Segundo a OMS, em 2019 houve 229 milhões de casos de malária no mundo, um patamar que se mantém há 4 anos. A doença matou mais de 400 mil pessoas naquele ano. Mais de 90% dessas mortes ocorreram na África. Uma onda de calor atinge há dias várias cidades do Canadá e do noroeste dos Estados Unidos. O calor excedente pode ter sido a causa de dezenas de mortes em Vancouver.
O Serviço Meteorológico do Canadá registrou na terça-feira uma temperatura recorde pelo terceiro dia consecutivo, 49,5 graus Celsius em Lytton, na província da Colômbia Britânica, a 250 quilômetros de Vancouver. Segundo dados da Real Polícia Montada do Canadá, ao menos 134 pessoas morreram subitamente em Vancouver desde a última sexta-feira. A maioria das vítimas eram idosos ou pessoas com problemas de saúde. Outros municípios canadenses também relataram diversos casos de morte súbita. O calor forçou o fechamento de escolas e de centros de vacinação contra a Covid-19, e as autoridades de Vancouver instalaram fontes de água e estações de resfriamento nas ruas da cidade. Nas cidades americanas de Portland e Seattle, as temperaturas atingiram 46 graus Celsius, níveis jamais vistos desde o início dos registros na década de 40. Autoridades americanas relataram ao menos 5 mortes relacionadas às altas temperaturas. O calor escaldante, que se estende até os territórios árticos do Canadá, é atribuído a uma espécie de camada de alta pressão atmosférica que vem fazendo com que o ar quente fique preso na região. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.